Olá, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Elaine Lemos de Oliveira e aqui nesse espaço a gente se dedica ao estudo de expansão de consciência, educação financeira, espiritualidade, desenvolvimento pessoal e hoje especificamente eu trouxe um livro maravilhoso de Napoleão Hill, onde ele ensina 13 princípios de como enriquecer. Esse livro se chama Pense em Riqueza, foi escrito em 1937, onde Napoleão Hill entrevistou mais de 500 milionários de todo o mundo, inclusive ele entrevistou Rockefeller, Henry Ford e também Andrew Carnegie, que foi uma das pessoas que ajudou ele a escrever esse livro. Então você imagina as principais ideias desses milionários, ele colocou em 13 princípios, dos quais a gente vai estudar 10, e se você ficar comigo até o final, eu vou dar uma dica extra do 11º princípio. Maravilhoso! Daqui, para começar, a ideia principal desse livro é ter ideia. Então, o princípio para a gente começar a enriquecer é a gente ter aquela ideia do que a gente quer, somado a um propósito, e depois vai crescer no nosso interior um desejo ardente. E esse desejo é que vai nos mover para a gente elaborar o nosso plano de futuro, as nossas estratégicas para a gente conseguir enriquecer e prosperar. Então aqui, no primeiro dos princípios, eu coloquei o desejo ardente, é aquilo que está na nossa mente, aquela ideia, como diz no Kybalion, o universo é mental e a gente tem a ideia maravilhosa, depois a gente tem o nosso propósito de vida e a gente tem aquele desejo profundo, ardente. Aqui, nesse princípio, ele dividiu em outros princípios divididos em 5, no qual ele diz, quando você tem o teu desejo ardente, seja ele financeiro, seja ele comprar uma casa, ter um trabalho novo, você precisa escrever, você precisa saber exatamente o que você quer. Nesse caso aqui, eu coloquei matéria de dinheiro, então se é dinheiro, o teu propósito principal, o teu desejo ardente principal, o que a gente precisa colocar? A quantidade que você quer. Fixa a quantidade que você quer, seria o primeiro a primeira orientação do livro para a gente conseguir realizar o nosso desejo ardente. O segundo seria determinar o que a gente está disposto a fazer. Né? Para eu poder conquistar essa quantidade financeira, estou disposta a trabalhar tantas horas por dia, eu estou disposta a estudar quanto de tempo, eu estou disposta a fazer quanto networking eu preciso fazer para poder conquistar isso. O que você está disposto a dar, que a gente precisa dar para a gente poder receber. Então, isso seria o que a gente está disposto a fazer, a dar, para a gente poder receber e realizar esse desejo ardente. O terceiro seria determinar data, muito importante, a gente ter data bem claras. E o quarto, elaborar um plano e começar. Aqui eu vou abrir um parênteses para o tema de começar. Muitas das vezes a gente tem uma vontade, um propósito, um desejo ardente, mas a gente não começa. Mas não começa por quê? Não começa porque a gente está procrastinando, porque a gente tem medo, porque a gente se esconde atrás de um perfeccionismo, mas que ao mesmo tempo pode ser uma autossabotagem, e a gente não começa. E tem uma frase que eu gosto muito que sempre diz: primeiro é a ação, depois vem a excelência. Não é a excelência, depois vem a ação. Então a gente tem que começar, a gente tem que sair, a gente tem que fazer. E depois, cada dia mais, a gente vai melhorando. Não significa que a gente não tem que fazer as coisas bem, a gente tem que fazer, dar o nosso melhor. Mas a gente sabe que o crescimento ele é infinito. E a gente pode crescer sempre, aprender sempre, expandir sempre. Mas o mais importante é a gente começar fazendo o nosso melhor e depois a gente atinge a excelência. A ação precede a excelência, não é? A gente faz a ação e depois a excelência vem. Então, não vamos nos esconder atrás de um perfeccionismo que pode ser uma autossabotagem. Então, esse princípio, ele diz, elabora o seu plano e comece.
Põe a ação no seu objetivo. Depois nós vamos escrever o nosso objetivo de forma clara, para que ele esteja claro aonde? Na nossa mente, o universo é mental, trabalho. Então a gente precisa escrever de forma clara o nosso objetivo. E o segundo princípio, muito importante, é a fé. O que é a fé? A fé é a certeza de um objetivo já concretizado. Existe fé negativa? Sim, existe fé negativa. Fé negativa é aquela pessoa que não acredita em si mesmo, que acha que tudo que faz não dá certo, que acha que é um azarado. Então, esse princípio ele é muito pertinente sempre quando ele é positivo. A gente precisa fazer uma autorreflexão aqui. A gente precisa pensar: eu acredito em mim, eu acredito que o que eu faço vai ser bem sucedido, tudo que eu começo, eu termino. Então a gente tem que ter a nossa fé para o lado positivo, para que a gente possa alcançar nossos objetivos. E vence quem? Vence quem acredita em si mesmo. Então esse princípio é muito importante. Vamos para o terceiro, um princípio que eu adoro, que é a autossugestão. A autossugestão é um princípio onde você vai trabalhar a você mesmo, onde você vai trabalhar a sua mente, a gente vai trabalhar o nosso subconsciente. De que forma? No livro diz que a gente pode trabalhar a autossugestão através da visualização, visualizar o seu desejo já concretizado. A gente pode escrever, como a gente disse, de forma clara, para que esteja claro na nossa mente o que a gente quer. E a gente pode trabalhar os sentidos, a gente pode sentir, por exemplo, se eu quero um carro, posso marcar um dia, posso ir no concessionário, sentar no carro, sentir a experiência de estar dentro daquele carro, sentir o cheirinho da tapeçaria nova, sentir como é que é aquele volante, se ele esquenta, se ele não esquenta, se os assentos do carro esquentam ou não, o som do motor, né, daquele carro, gravar esse som, essa música para os seus ouvidos, e toda vez, né, que você for fazer a tua repetição, a tua visualização, você vai ter todos esses sentidos também para trabalhar na sua imaginação. Tá? E eu escrevi aqui, o cérebro, ele não entende a diferença entre realidade e imaginação. Isso aqui é um grande truque que a gente pode usar. Se ele não entende a diferença de realidade e imaginação, ele está gravando que o que você está imaginando está acontecendo de verdade. Então, quanto mais a gente gravar essa imaginação de coisas positivas, de coisas que a gente quer, e que ele vai acontecer depois, ele vai se manifestar. Primeiramente, a gente planta a sementinha, que a sementinha é o quê? É a imagem do desejo realizado. E depois a gente precisa fazer o que com essa semente para que ela cresça e dê bons frutos? A gente precisa regar essa semente. Como que a gente rega essa semente? Através da repetição, tá? Então, todo dia à noite, a gente vai ler a nossa declaração de prosperidade, a gente vai ler o nosso objetivo de noite e de manhã, para a gente poder usar o poder de gravar essas informações no nosso subconsciente, para a gente poder manifestar esse desejo realizado. Eu tenho um vídeo que fala sobre a importância do nosso subconsciente, também nesse canal. Vou deixar aqui para vocês clicarem se tiverem curiosidade. O quarto princípio, muito importante, é a importância do conhecimento especializado. Tudo que a gente faz, a gente precisa estudar, a gente precisa se especializar, né? Às vezes, no nosso dia a dia, não foi criado o hábito de estudar. O sistema educacional, às vezes, faz com que a gente não tenha esse amor tão grande pelo estudo, mas a gente pode criar isso depois de velhos também, ou de uma idade mais avançada, sabendo que é super importante a gente estudar, a gente se capacitar, a gente melhorar. Como eu comentava antes, o crescimento é o que? Ele é infinito e a gente precisa sempre aprender. Então, eu coloquei aqui também, que está no livro, não desista do teu objetivo, não mude
de ideia, uma vez que você escreveu o seu propósito, que você botou no caderno, no livro, o que você quer, não desista. Tenha foco e se especialize naquilo que você quer. Estude aquilo que você deseja ser e realizar. Tá? Então, esse seria o nosso quarto princípio. O quinto seria a imaginação, que a gente já falou um pouco dele aqui na autossugestão, que seria o que vai nos impulsar ao nosso desejo. É a gente guardar aquela ideia daquilo que a gente quer, né? Sentir, realizar, fazer no fundo do nosso coração. Tá? E tudo que está na nossa imaginação, ele se transforma e se manifesta no mundo virtual. Eu botei um exemplo aqui, né, de Albert Einstein, onde ele tinha um desejo ardente de realizar, de ver a lâmpada, de ter a lâmpada elétrica, né? E o que aconteceu? Ele persistiu tanto, ele tentou mais de 10.000 vezes e ele visualizou aquela luz. Hoje em dia, a gente clica na tomada, temos luz, mas antigamente era aquelas lamparinas. Então ele imaginou uma coisa que nunca existiu e ele persistiu naquilo. Então ele manifestou, tudo saiu da mente dele. Foram mais de 10.000 tentativas e ele conseguiu realizar o desejo. A imaginação, ela pode ser treinada igualmente. Quando a gente vai para a academia, a gente treina, né? A gente treina o músculo e cada vez a gente está mais forte, a gente está mais saudável. É um processo. A mesma coisa é a imaginação. A gente nunca usou a imaginação, obviamente que a princípio nós vamos ter um pouquinho mais de dificuldade, mas não significa que a gente não vai conseguir chegar no final, realizar o nosso objetivo. A gente precisa treinar e tá tudo bem, então vamos treinar a imaginação, tá? O sexto princípio é o planejamento organizado. O que significa isso? A gente precisa planejar, mas a gente precisa planejar sem pressa, com certeza de que a gente vai realizar esse desejo. Planejar de uma maneira organizada. E uma coisa muito importante para o nosso planejamento é a gente colocar também colaboradores, né? Nós precisamos de ajuda em todos os sentidos da nossa vida. Network é super importante. Pessoas com bons mindset ao nosso redor também é maravilhoso. Então, é muito bom a gente trabalhar e pensar em colaboradores, ok? O nosso plano, nós deveríamos fazer eles de forma a ter os objetivos pequenos e objetivos grandes. A gente pode separar em dois tipos de objetivos e isso nos ajuda na parte de motivação. Quando eu boto objetivos, metas muito grandes, e eu demoro a atingir essas metas, a gente pode se sentir um pouco desmotivado. Mas quando nós fazemos os objetivos, as metas mais curtinhas, e cada vez que a gente realiza essas metas, a gente se motiva. Então, nessa parte do planejamento, sempre fazer objetivos pequenos e grandes, para a gente também se motivar em cada passo. Nunca desistir, e ajustar os planos sempre. Às vezes a gente começa, fazemos um planejamento e não sai exatamente como a gente quer, porque o universo se move, as coisas mudam, as pessoas, a circunstância. Então, o que a gente faz? A gente reajusta, não desistimos. Muita gente, às vezes, quando encontra uma dificuldade, quando encontra um empecilho, o que faz? Isso não é para mim, eu não vou continuar com essa ideia e já desiste. Não, esse momento é para a gente melhorar, para a gente ver, para a gente adaptar. E nesse momento também é por isso que às vezes é muito importante os colaboradores. Compartilha a tua experiência, compartilha o que está acontecendo com você, o problema que você está enfrentando. E muitas das vezes esse problema outra pessoa já teve a experiência e já superou e pode compartilhar com você. Ou você mesmo, através da tua intuição, daquele momento
é com você, com a tua centelha, você vai, pede orientação e você reorganiza o seu objetivo, tá? Mas a gente não desiste, tem que ter persistência. O sétimo seria a capacidade para decisão, muito importante. O que eu quero, eu consigo. A gente tem que ir atrás dos nossos objetivos. Decidir rapidamente. Tem gente que confunde esse decidir rapidamente com precipitação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Decidir rapidamente, o que é quando eu tenho claro o meu propósito. Se eu tenho claro o meu propósito, onde eu quero chegar, eu não tenho dúvida na hora de tomar uma decisão. Eu não vacilo. Eu sei que isso é o que eu quero e eu vou atrás do objetivo que eu quero. Ter o propósito é muito importante para a gente não ser o quê? Influenciado. Influenciado no sentido negativo, tá? Chega um trend, chega uma moda nova, agora esse daqui é o que está dando dinheiro, agora eu vou lá e vou atrás. Não, agora esse daqui, agora eu vou lá e vou atrás. Não deu certo, agora eu vou lá e vou trocar. Não, quando você tem um objetivo, quando você tem um propósito de vida da sua alma e você é movido desse propósito, você não vai ser influenciado negativamente. Tá? Você se blinda de uma força espiritual, a tua centelha está com você, te orientando para você realizar aquele objetivo. Tá? Então, as opiniões negativas alheias já não te importa, porque você sabe onde você quer chegar, você está blindado, você sabe que você tem um propósito divino para aquilo que você quer realizar. Uma coisa também que está aqui na capacidade para tomar de decisões, que é muito importante a gente ter, é obter informações valiosas. Como a gente tinha conversado antes, buscar colaboradores para a gente se inspirar nele e ao mesmo tempo também inspirar outras pessoas, não é? Porque na vida é uma troca de informação, é uma escola, a gente está aprendendo. Igualmente que a gente ensina, igualmente que a gente aprende. 8 é um dos princípios que eu adoro, é a persistência. E o que é a persistência? Segundo Napoleão Hill, é a força de vontade mais o desejo ardente. Quando eu começo, eu termino, eu vou atrás daquele meu objetivo até o final. Ele é super importante. Então, esse daqui, ele rege uma das qualidades principais dos vencedores. Os vencedores são persistentes. Essa é a diferença de um vencedor, de um perdedor. Como eu digo, né? De um homem para um menino, de uma mulher para uma menina. Isso é a persistência. A gente tem que ter perseverança. E aqui eu botei o exemplo do Thomas Edison. Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada. Então, hoje em dia, a gente aperta ali, pá, no interruptor. Eu tenho a luz maravilhosa, posso até escolher um pouco mais de luz, um pouquinho menos de luz. Olha que maravilha. Mas antigamente, como era na lamparina, não é? Na vela. E daí ele teve essa brilhante ideia de criar a lâmpada. E ele simplesmente passou por mais de 10.000 tentativas de fracasso, mas era um fracasso ou era um aprendizado? Ele não conseguia, mas não era um fracasso. Ele não conseguia, mas aquilo era um aprendizado. Então ele ia tentando, 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 e hoje em dia nós temos a lâmpada elétrica. Aqui é a eletricidade, te liga e está tudo aqui, essa maravilha, não é? Então, persistência é uma característica que nos vai levar ao sucesso. Nosso princípio número 9, segundo o livro Pense em Riqueza de Napoleão Hill, é o poder do mastermind. O que é o mastermind? Eu adoro, sou muito suspeita para falar, que eu acho super importante para o nosso crescimento
em todos os sentidos. Ter um grupo Mastermind nos apoiando e apoiar também, né? Mastermind é um grupo de pessoas com ideias semelhantes que se reúne regularmente. Esse grupo de pessoas, eu fico até feliz porque eu lembro dos grupos Mastermind que eu participo, são maravilhosos. E o que a gente aprende? O que acontece? Se reúne para quê? Se reúne para se ajudar, se reúne para poder compartilhar a experiência, se reúne para compartilhar vibração, porque você entra também num grupo através da vibração, e depois de que você entra no grupo, você vê quanto que a gente é parecido e se conecta nesses grupos Mastermind. Maravilhoso! Então, as pessoas vão se ajudar a resolver problemas, vão trocar experiência, vão ajudar as pessoas a se organizarem através também do planejamento. Então, é muito importante a gente participar desses Mastermind, ok? E aqui, o nosso princípio número 10 é o poder do princípio do subconsciente, que eu já falei, e cabe lembrar que eu tenho um vídeo falando sobre o subconsciente aqui no canal, vocês podem ir lá assistir. E a gente tem um poder muito grande no nosso subconsciente. Nosso subconsciente tem um poder, a grosso modo, de 88%. Tá? Então, vamos tentar usar uma boa parte desse poder? Vamos tentar usar? De que forma, né? Nosso subconsciente, através de alguns princípios que eu coloquei aqui, através do desejo, através da fé, através do amor, através do sexo, a transmutação sexual, que é um dos princípios também desse livro, através da esperança, do romance, do entusiasmo, a gente consegue gravar através dessas emoções o nosso subconsciente, porque o subconsciente ele é regido por emoção e vibração. Então a gente vibra bastante positivo, a gente vibra nessas vibrações aqui e a gente consegue gravar através da emoção no nosso subconsciente e a gente consegue manifestar, ok? Daqui, esses foram os nossos 10 princípios para o sucesso do livro de Napoleão Hill. E como eu tinha prometido a vocês, eu tenho um princípio extra que eu deixei bem para o final, como um bônus para você que ficou comigo aqui até o final. Que é o sexto sentido. Ele é maravilhoso. O sexto sentido, ele realiza milagres na nossa vida. O que é o sexto sentido? É aquela intuição, é aquele pressentimento, é aquela sensação, que mais que é a nossa centelha falando com a gente. Faça isso, faz aquilo, vai por aqui, vai por ali. Aquela orientação e a nossa centelha nos guiando onde a gente deve ir, tá? Mas o que acontece? A gente pode realizar magias, manifestar várias coisas maravilhosas na nossa vida quando a gente escuta o nosso sexto sentido, mas sempre quando a gente não tem medo. O medo faz com que o nosso sexto sentido fique apagado, que a gente não consiga escutar o nosso sexto sentido. E daí eu coloquei aqui para vocês quais são os fantasmas do medo. Quando a gente sabe quais são os fantasmas do medo, a gente é capaz de quê? De aniquilá-los. A gente é capaz de ser consciente deles para que eles não dominem a nossa vida. Tá? E quais são os fantasmas do medo? O medo à pobreza, o medo a críticas, o medo à velhice, o medo à doença, o medo à morte e o medo a perder o amor de alguém. Então, se a gente eliminar esses fantasmas, né, do medo, a gente consegue escutar o nosso sexto sentido. A gente consegue escutar e ter a nossa intuição. Então, essas foram as dicas, 10 dicas, 11 dicas para o sucesso de Napoleão Hill. Se você já leu esse livro, Pense e Enriqueça, por favor, escreva aqui nos comentários, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Tchau!